A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma das nossas aulas. Nesta aula nós vamos encerrar o capítulo de número 1 de Apocalipse. Abra comigo a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste comprida e cingindo o peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis-me aqui. Estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessa hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. João começa a narrar, aqui no versículo 9, ele fala do seu exílio na ilha de Patmos, e ele começa a narrar como foi-lhe entregue a revelação do Apocalipse. João, ele fala do seu arrebatamento, ele foi arrebatado em espírito, e ele foi levado até o tempo eternidade, o tempo Kairos. Nós já aprendemos sobre a diferença do tempo Kairos e do tempo cronológico. Também falamos sobre o exílio de João na ilha de Patmos. E quando ele entra no tempo Kairos, ele começa a narrar sua revelação. Ele conta que ele recebeu uma ordem. Que ordem foi essa? Versículo 11. O que vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Essas igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, elas existiam naquela época. Ela tinha os seus obreiros, os seus pastores, mas essas igrejas estavam sofrendo problemas diferentes, cada uma estava sofrendo um tipo de problema, uma situação, cada uma tinha perdido algo na sua caminhada. Por quê? Porque elas abandonaram o padrão de doutrina que Paulo estava dando para as igrejas que ele havia fundado. Paulo vai falar a respeito disso em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Ele fala assim: Timóteo, os que estão na Ásia, todos os obreiros da Ásia, me abandonaram os meus ensinos. Então, após abandonar os ensinamentos de Paulo, elas começaram a sofrer. Nós vamos aprender a respeito disso na próxima aula, que vai falar sobre as 7 igrejas. E Jesus Cristo se revela a João e fala assim: João, tudo que você vê aqui, você escreve uma carta para as 7 igrejas que estão na Ásia, porque eu preciso me revelar para essas igrejas, eu preciso falar com essas igrejas. Elas abandonaram o padrão de doutrina que eu entreguei a elas, e eu preciso cuidar dessas igrejas. E quando essa voz começou a falar com João, essa voz que era como a voz de muitas águas, você vai ver no versículo 15 do capítulo 1, João virou-se para ver quem estava falando com ele. E ele começa a ter aqui a revelação do livro de Apocalipse, porque ele vê o Cristo com o corpo glorificado,
Do mesmo jeito que Daniel viu, do mesmo jeito que os discípulos o viram no Monte Tabor, em Mateus capítulo 17, João estava vendo. Só que João estava tendo uma revelação completa do Cristo, porque ele estava com seu corpo glorificado e ele estava dentro da Nova Jerusalém. Ele não estava com aquele corpo que João conheceu na terra. Ele não estava com aquele corpo que João andou com ele 3 anos e meio. Ele não estava daquela forma, a sua forma física estava diferente. E João começa a descrever a maneira que o Cristo estava. Jesus não estava mais com um corpo semelhante ao nosso, mas estava com um corpo glorificado. O João começa a descrever, ele fala, versículo 14, que os seus cabelos eram brancos como a lã. Fala da sua experiência, cabelos brancos, um homem experiente, vivido. Seus olhos como chama de fogo, fala do seu olhar justo, do seu olhar penetrante, seu olhar que consegue olhar não para a aparência externa, mas lá no mais profundo do homem. Seus pés semelhantes ao latão reluzente, fala do bronze aqui, o bronze reluzente, o latão reluzente. O bronze é o único material que pode ficar no frio, depois ser colocado no calor, depois vir para uma temperatura ambiente e voltar para o frio sem perder a sua propriedade. Isso aqui está falando dos seus pés que foram provados, os seus pés que podem pisar no Hades e depois pisar na terra e ao mesmo tempo pisar nos céus sem sofrer dano algum, porque os seus pés foram provados. E ele continua falando dessa revelação do Cristo. Ele fala que ele tinha uma voz como de muitas águas, na sua destra tinha 7 estrelas. Presta atenção que no versículo 12 ele fala que o Cristo andava no meio dos 7 castiçais. E no versículo de número 16 fala que na sua destra, na sua mão direita, ele tinha 7 estrelas. No versículo 20 ele vai explicar o mistério dos castiçais e das estrelas. Ele fala assim: o mistério das estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Tem uma revelação profunda aqui, por quê? Pergunta para mim por quê? Porque o Cristo estava andando entre os castiçais e ele estava cuidando desses castiçais. Ele estava colocando azeite nas lamparinas para que o fogo não apagasse. Ele estava limpando esses castiçais, colocando eles nas posições adequadas. Isso nos revela o cuidado que ele tem com a sua igreja, o cuidado que ele tem com você, que é a igreja do Senhor, com a noiva do Cordeiro. Que todo dia ele passa pela igreja e ele provê sobre a igreja aquilo que a igreja necessita. Revela o cuidado que ele tem com a igreja, de mantê-la numa posição. Revela os detalhes do cuidado que ele tem com a sua noiva. Não se preocupe se as coisas não estão indo bem. Se você é a igreja de Cristo, ele vai cuidar de você, ele vai prover na sua vida, ele não vai deixar faltar, ele não vai deixar a sua chama se apagar, mas ele vai cuidar de você como igreja do Senhor. E nessa revelação, João fala que na sua destra, na sua mão direita, estavam 7 estrelas, que são os 7 pastores dessas igrejas, os 7 anjos dessas igrejas. Presta atenção que interessante essa revelação que João está tendo. João está falando, ele passeia no meio dos castiçais, ele cuida dos castiçais, ele cuida da igreja, ele provê na vida da igreja. Mas os pastores, os obreiros, ele trata de uma maneira diferente. Os obreiros ele carrega na palma da sua mão, na sua destra. Nós, pastores, nós estamos numa posição de honra. Nós estamos mais próximos do nosso Senhor do que a igreja.
Então não se preocupe se você tem dedicado o seu tempo a cuidar das pessoas. Tem muitos obreiros que entram em depressão, que ficam tristes porque falam, eu já ouvi isso de obreiros, falam assim, nós cuidamos de tantas pessoas, nós ouvimos tantas pessoas, e muitas das vezes não podemos falar com ninguém, porque nós somos vistos como os pastores da igreja, os pastores não podem ter problemas. Mas não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso, sabe por quê? Porque nós estamos na destra do Cordeiro, na sua mão direita. Nós estamos mais próximos do nosso Senhor do que a igreja. Ele nos ouve, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida dos seus obreiros, dos seus pastores nos mínimos detalhes. Então não se preocupe com isso. Recebe essa palavra. Deus está cuidando de você. Não se preocupe se você não tem nenhum ombro amigo para você chorar. Não se preocupe se as pessoas que você acharam que eram seus amigos te viraram as costas. Cuide do rebanho de Deus, cuide da igreja que Deus te deu, cuide da noiva do Cordeiro, porque de você e da sua família Ele vai cuidar. E Ele continua dizendo aqui, João continua narrando a sua revelação, e ele fala assim, da sua boca saía uma aguda espada de 2 filhos. É uma revelação muito poderosa. Você deve estar se perguntando, que espada é essa? Muitos leitores desse livro se perguntam, que espada é essa que saía da boca de Cristo? Como apareceu essa espada? Abra comigo a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 24, fala assim: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Quando o homem pecou, lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, Deus os expulsou do Éden, Deus lançou juízo sobre a mulher, Deus lançou juízo sobre o homem, mas Deus, antes de expulsá-los do Éden, Deus criou uma lei chamada lei da imputação. Deus pegou um animal puro e o próprio Deus ofereceu o primeiro sacrifício, matando esse animal, vestindo o homem e o colocando para fora do Éden. Ou seja, Deus imputou sobre esse animal o pecado do homem, porque havia uma lei. Qual que era a lei? O dia que você comer da árvore da ciência do bem e do mal, você vai morrer. Deus disse isso para Adão. E o homem comeu, mas Deus teve misericórdia do homem, ofereceu um sacrifício e o colocou para fora do Éden. Foi criado aqui então a lei da imputação. Às vezes você se pergunta, por que no Antigo Testamento é derramado tanto sangue? Deus é sanguinário? Não, Deus não é sanguinário. Mas o salário do pecado é a morte. E Deus criou a lei da imputação para que o pecado do homem fosse imputado em um animal puro e o homem tivesse as suas transgressões cobertas no Antigo Testamento para ter comunhão com Deus, para falar com Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. E esse texto que nós lemos diz que quando o homem foi expulso do Éden, Deus colocou na porta do Éden 2 querubins. Os querubins são os anjos guardiões. Os querubins guardam as coisas sagradas. Nós temos no livro de Apocalipse, capítulo de número 4, capítulo de número 5, a revelação dos querubins que guardam o trono, os querubins que movimentam o trono. Ezequiel, capítulo de número 1, também vai falar a respeito disso. Nós temos aqui em Gênesis, capítulo de número 3, a revelação dos querubins que foram colocados para guardar a entrada do Éden. Ou seja, eles estavam protegendo a entrada do Éden para que o homem não voltasse e não comesse da árvore da vida. Você vai ver
Lá em Ezequiel capítulo 28, que o luzeiro, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele era o querubim guardião das pedras afogueadas, que era o fruto da adoração dos anjos. Então eles são anjos guardiões. Mas esse texto de Gênesis fala que Deus colocou os querubins na porta do Éden, expulsou o homem e colocou uma espada que ficava girando em torno da árvore da vida, guardando o caminho da árvore da vida. Qualquer um que tentasse entrar no Éden para chegar até a árvore da vida, ele se deparava com os querubins que não deixavam que ele passasse. Se ele conseguisse passar pelos querubins, essa espada o transpassaria e o mataria, porque ela ficava revolvendo, guardando o caminho da árvore, para que ninguém comesse dessa árvore. E quando Jesus, o Verbo encarnado, quando a revelação do mistério acontece, que era Jesus Cristo, lá no livro de Lucas, capítulo de número 2, você vai ver que quando Jesus nasce, quando ele vai ser apresentado, Simeão lança sobre ele uma profecia. Lucas, capítulo de número 2, versículo 34 e 35, diz assim: E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que esse é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então, Simeão está falando assim: este aqui, ele foi colocado por Deus para resgatar o homem. Em todo o seu discurso, esse aqui é o Cristo. Os meus olhos estão vendo a salvação hoje, meus olhos estão contemplando o Cristo. Mas uma espada vai transpassar a alma do Cristo. Quando ele morre na cruz do Calvário, e ele vai apresentar o sangue da aspersão no altar de Deus, ele trilha esse caminho. Ele entra no Éden pela porta e ele vai até a árvore da vida. E essa espada, ela traspassa a alma de Jesus. E lá no capítulo 5 de Apocalipse, vai falar da sua entrada nos céus. Capítulo 5 ele entra nos céus. Esse texto é narrado em Isaías capítulo 63, quando Jesus vai entrar nos céus, se cumpre o Salmo 24 e Isaías capítulo 63. Então a espada traspassou Jesus no Éden e ele continuou subiu o Sião, entrou na Nova Jerusalém. Quando ele entra na Nova Jerusalém, os anjos que estão subindo com ele começam a gritar do lado de fora, Salmo 24, versículo 7, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Os anjos que estão do lado de dentro começam a gritar, quem é esse Rei da Glória? Os anjos de fora começam a gritar, respondendo os anjos de dentro, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E eles gritam novamente, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. E eles gritam do lado de dentro novamente, quem é esse o Rei da Glória? E eles começam a gritar do lado de fora, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. As portas da Nova Jerusalém começam a subir. E o Cristo começa a entrar dentro da Nova Jerusalém. E se cumpre Isaías capítulo 63, que diz assim, eles começam a perguntar dentro da Nova Jerusalém, quem é esse que vem de Edom e de Bosra com suas vestes tintas? Sabe por que as suas vestes estavam tintas? Porque ele pisou o lagar sozinho,
Porque essa espada traspassou a sua alma e agora ele estava entrando nos céus. Eles começam a perguntar quem que é esse que vem de Edom e de Bósra com as vestes tintas, ou seja, quem é esse que vem da terra com as vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu falo em justiça. Quem é esse que é poderoso para salvar? Por que está vermelha a sua vestidura e as suas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? E ele responde: eu sozinho pisei o lagar e dos povos ninguém se achava comigo. Ele está falando: eu abri de novo o caminho da árvore da vida. Eu pisei o lagar sozinho para abrir o caminho para o homem poder chegar aos céus novamente. E ele vai nos provar isso. Ele vai nos provar isso em Apocalipse, capítulo de número 3. Abra comigo Apocalipse, capítulo de número 3. E ele fala assim: Apocalipse, capítulo de número 3. E ele fala assim: Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. E versículo de número 7. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 7. Ele fala assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa espada foi colocada para proteger a árvore da vida, mas ela traspassou a alma de Jesus e ele abriu de novo o caminho para que o homem pudesse comer da árvore da vida e ter vida eterna. É por isso que essa espada sai pela sua boca, e ele vai usar essa espada aqui para julgar as nações quando ele voltar na sua segunda vinda. Apocalipse capítulo 19. Abra comigo a sua Bíblia aí na sua casa para acompanhar esse texto. E ele fala assim: Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E viu o céu aberto e um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos como chama de fogo. O mesmo Cristo do capítulo 1. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, a mesma veste que ele entrou nos céus. O nome o qual se chama é a palavra de Deus, o verbo que João fala em João capítulo 1, versículo 1, o verbo se fez carne, a palavra de Deus é o Cristo aqui. E seguiam os exércitos que há no céu em cavalos brancos, a igreja vindo com Cristo depois da grande tribulação para a batalha do Armagedon, vestido de linho fino, puro e branco, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho. Então esse aqui é o Cristo, e essa é a espada que sai da sua boca. A espada que outrora fechava o caminho da árvore da vida que ele abriu, e ele vai usar essa mesma espada para julgar o homem. E ele continua dizendo: eu quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas. João, quando viu Jesus da forma com o corpo glorificado, João caiu, se lançou aos seus pés. Mas João não estava acostumado a adorar daquela maneira. Quem adorava aos pés de Jesus era Maria. João encostava o seu rosto no peito de Jesus. E Jesus
logo vê isso, logo vê essa ação de João, e ele fala assim: João, você não adora desse jeito, quem adora desse jeito é Maria. E Jesus coloca a mão nos ombros de João e fala: se põe em pé, João. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: João, eu estou com o corpo glorificado. João, eu abri o caminho da árvore da vida. João, eu entrei nos céus. Mas eu sou o mesmo Cristo que você conheceu. Eu não mudei, João. Eu sou o mesmo que multiplicou os pães, o mesmo que ressuscitou a filha da viúva. Eu sou o mesmo, João. Pode me adorar do jeito que você me adora sempre. Ele está dizendo para você que Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ainda que hoje Ele tenha todo o poder nas suas mãos, Ele é o mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Continue acompanhando os nossos vídeos. No próximo vídeo, a próxima aula, eu vou falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Que Deus possa abençoar de uma maneira tremenda a sua vida. Se inscreva no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Temos muitos vídeos, temos muitas aulas interessantes que vai agregar muito ao seu conhecimento. Então se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe, nos ajude a divulgar esse projeto. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.